Queridos irmãos, peço que você abra aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus mais uma vez. Mateus 20, a partir do versículo 17. Diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele destaca, não sei se você percebeu, mas a escolha de Jesus pela cruz. E enquanto Jesus está decidido, ele escolhe a cruz, os seus discípulos, meio que ignorantes, aliás, completamente ignorantes, eles buscam grandeza. Cristo escolhe a cruz e os seus discípulos buscam grandeza. Essa cena, meus irmãos, ela nos mostra de maneira muito clara a verdadeira essência do que é ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Bem, a resposta é a seguinte: ser um discípulo de Jesus é escolher a vontade de Deus, em vez dos nossos próprios interesses. Ser um discípulo de Jesus não é ser o primeiro. Na verdade, é escolher se tornar o último, seguindo o exemplo de Jesus. À medida que nós formos avançando neste texto tão interessante, vocês vão perceber que existe um grande contraste entre aquilo que Cristo ia fazer, a sua missão, vamos chamar assim, e o outro é o contraste com os discípulos que estão completamente envolvidos em uma certa ambição terrena. Jesus está disposto a ir à cruz e os discípulos estão preocupados com algumas ambições terrenas. Enquanto Jesus fala de sofrimento, os seus discípulos estão preocupados com a glória própria. Diante disso, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a mensagem de hoje. Esta frase, ela resume não apenas esse texto, mas é aquilo que deve ficar no nosso coração, que é a seguinte: não é pelo desejo de ser visto que se reconhece um verdadeiro discípulo,
mas pela disposição em servir, a semelhança de Cristo, nosso maior exemplo. Permita-me ler novamente. Não é pelo desejo de ser visto, de ser notado, que você vai conhecer um verdadeiro discípulo, mas você vai perceber pela disposição que ele tem de servir, a semelhança de Cristo, o meu, o seu, o nosso maior exemplo. Bem, o texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em 3 partes, para que fique bem didático aqui para a gente. A primeira parte que nós vamos ver é o anúncio da cruz, que vai do 17 até o 19. Então, do 17 ao 19, iremos chamar de o anúncio da cruz. Número 2, dos versos 20 até o 23, vamos ver a incompreensão e a ambição humana. Perceba que é um grande contraste. Jesus anuncia a cruz, os seus discípulos estão pensando em outras coisas. E por último, os ensinos de Jesus sobre a verdadeira grandeza, que consiste em seu próprio exemplo, que vai do 24 ao 28. Então vamos começar do 17 ao 29, o anúncio da cruz. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. Esta aqui é a 3ª vez que Jesus fala de sua morte. Se você voltar à sua Bíblia, passa algumas páginas. A primeira vez que ele anunciou a respeito do seu sofrimento e da sua morte foi no capítulo 16, lá no verso 21, você pode dar só uma olhadinha aí, foi a primeira vez que ele falou. A segunda vez foi lá no capítulo 17, passa aí talvez uma página, talvez, ou na outra. No capítulo 17, a partir do verso 22, ele falou pela segunda vez a respeito de sua morte. Agora volte lá para o capítulo 20. Então o nosso texto é a 3ª vez que Jesus fala, 3ª vez, preste atenção, que ele está falando de sua morte. E sabe o que é interessante? É quanto mais Jesus deixa claro o que ele vai fazer, o que vai acontecer com ele, já são 3 vezes. Quanto mais claro ele faz, quanto mais claro ele deixa o que vai acontecer com ele, mais confuso os discípulos ficam. Quanto mais claro ele deixa o assunto, parece que mais confusos os discípulos ficam. Então, olhe novamente o verso 17. Estando Jesus para subir para Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. Eis que subimos para Jerusalém. Se você gosta de marcar sua Bíblia, essa é uma boa frase para você marcar. Estamos subindo para Jerusalém. Jesus estava decidido a ir a Jerusalém. Bem, o que há em Jerusalém? Eu vou te responder para você. Em Jerusalém havia sofrimento. Em Jerusalém estava a cruz. E isso não era uma opção. Para Jesus, a cruz era uma realidade inevitável. Deixe-me repetir novamente. Para Jesus, a cruz era uma realidade inevitável. A sua morte, meus irmãos, não foi um acidente. Existem algumas pessoas que dizem que Jesus morreu na cruz, mas na verdade a sua missão fracassou. Por ele ter fracassado, o resultado foi a cruz. Há pessoas que dizem que Jesus foi vítima da sociedade e pelos seus planos terem falhado, desafiado o Império Romano, ele foi levado à cruz. Mas eu quero te dizer essa noite que não. Eis que subimos para Jerusalém. Pelo contrário, meus irmãos, a morte de Jesus não foi um acidente, Jesus não foi vítima da sociedade. Pelo contrário, tudo fazia parte de um plano que já estava estabelecido no céu. Bem, os seus discípulos não compreendiam isso plenamente. E vamos ser sinceros, se eu e você estivéssemos lá também, a gente não ia entender. Com certeza a gente não ia compreender por que Jesus tinha que ir para Jerusalém. Com certeza também não compreenderíamos. Mas o texto diz algo muito interessante. Jesus estava tão
comprometido com a sua missão, que diz: eis que subimos, nós vamos para Jerusalém. É uma certeza. Lá em Lucas, no capítulo 9, 51, que é o mesmo texto que esse, ele dá mais um detalhe. Deixa-me ler para você. Lucas 9, 51. Ao se aproximar o tempo em que Jesus seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Destaca essa frase. Jesus partiu firmemente, resolutamente para Jerusalém. O Evangelho de Marcos dá mais um detalhe sobre essa mesma passagem. Marcos, no capítulo 10, 32, diz o seguinte: estava a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensão. O detalhe que Marcos nos dá é que os discípulos olhavam para Jesus indo à frente deles, extremamente decidido a ir para Jerusalém. E eles ficaram apavorados com isso. Isso causou um certo espanto e um medo neles. Por quê? Porque eles sabiam que tinha em Jerusalém. Eles estavam apavorados. E eu digo para você, com toda a razão. Se nós estivéssemos lá também, nós também ficaríamos com medo. Bem, o que tinha em Jerusalém? Em Jerusalém estavam as principais autoridades religiosas, e eles eram homens hostis. Esses homens, meus irmãos, já tinham por várias vezes se declarado como inimigos do Evangelho, aliás, inimigos de Jesus. E já durante todo o Evangelho, se você se recorda, Mateus vai mostrar para a gente que em muitos momentos houve choque de Jesus com as autoridades, e é lá em Jerusalém que eles estão. Era em Jerusalém que está a principal autoridade romana, aquele que mandava e desmandava em toda a antiga Palestina. Eles já tinham enfrentado vários momentos difíceis, e eles estão com medo de ir a Jerusalém. E se fosse nós também, com certeza ficaríamos. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 32, diz: estava a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente dos seus discípulos. Essa é uma imagem extremamente interessante. Pense junto comigo. Jesus vai marchando à frente, enquanto lá atrás os seus discípulos estão tomados de espanto e medo, e Jesus vai caminhando firmemente para Jerusalém, naquela grande subida, porque Jerusalém ela fica na parte mais alta. Então Jesus estava subindo literalmente para Jerusalém. Ele estava decidido, não como general, não como revolucionário, ele não estava decidido a fazer uma revolta, mas ele estava decidido a ir a Jerusalém. Ele estava disposto a dar a sua vida pelos seus seguidores. E isso estava causando grande espanto nos discípulos. Novamente, se fosse eu e você, também estaríamos muito espantados com o que ia acontecer. Meus irmãos, tudo que está nos dizendo aqui, Jesus estava indo para Jerusalém. Isso fazia parte de um grande plano. Preste atenção, a morte de Jesus não foi um acidente, nada daquilo aconteceu por acaso. Quero te dizer que tudo o que aconteceu em toda a Escritura, desde o momento em que Jesus decidiu ir a Jerusalém, já estava estabelecido nos céus. Já toda a Escritura falava sobre esse grande momento. Tudo já estava anunciado, tudo já havia sido profetizado, tudo já havia sido apontado pela Escritura. Por exemplo, deixe-me fazer uma recapitulação para você, bem rapidinho. Vamos começar pelo livro de Gênesis. Você conhece a história. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus começou então a revelar como seria o plano de redenção. Ele providenciou então roupa para aquele casal que pecou, transgredindo os seus mandamentos. Mas o texto vai dizer que a roupa deles era feita de peles de animais. O que significa isso? De certa forma, meus irmãos, isso já apontava para um sacrifício, para Adão e Eva serem vestidos da sua nudez, cobrir a vergonha que o pecado causou. Um animal precisou ser sacrificado. De certa forma, meus irmãos, isso já apontava para o momento em que um cordeiro, um animal, seria sacrificado. Número 2, é Deus quem providencia um sacrifício. Outra história das Escrituras Sagradas. Você conhece a história de Abraão? Abraão é chamado para oferecer o seu filho.
E as escrituras dizem que ele era o seu único filho. E o texto vai dizer que Abraão obedece, ele vai e de fato leva Isaque para ser sacrificado. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo 11, verso 19, que Abraão fez aquilo porque teve fé. Ele acreditava que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque. E em Gênesis diz que no momento em que Abraão ergueu a mão para sacrificar o seu filho, Deus impediu e providenciou um sacrifício, um substituto, um animal ia entrar no lugar de Isaque para ser sacrificado. O que significa isso, meus irmãos? É o próprio Deus que providencia o sacrifício. Terceira história do Antigo Testamento. Você conhece essa também. Está no livro de Êxodo. Você sabe da história. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, ele ordenou que os israelitas sacrificassem um animal. E lá a Bíblia vai dizer que o animal deveria ser sem mancha, perfeito. Não poderia ter nenhum problema. Esse animal devia ser perfeito. E o sangue desse animal, ao ser sacrificado, era para passar nas portas das casas, para que quando o anjo da morte viesse, ele não fulminasse o povo de Deus. E o povo foi salvo pelo sangue daquele animal. Isso também já apontava para um sacrifício perfeito e um sacrifício que derramaria sangue. O povo seria salvo por meio do sangue. Meus irmãos, podemos ver então que Jesus estava decidido a ir a Jerusalém. Todo o Antigo Testamento, veja só, todo o Antigo Testamento apontava para esse grande momento em que ele iria para Jerusalém, em que ele iria para a cruz. Eu poderia ler muitos textos para você, mas eu vou ler apenas algum, bem rapidinho, só para você ver como toda a palavra de Deus fala desse momento tão especial no qual ele vai para Jerusalém. Zacarias, no capítulo 9:9, diz que Jesus entraria em Jerusalém. Salmo 2 diz que ele conheceria a fúria e a raiva dos seus inimigos. Zacarias, no capítulo 13, verso 7, diz que ele seria abandonado pelos seus amigos. Êxodo, no capítulo 12, fala que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, assim como o Salmo 34, verso 20. E não para por aí. São muitas e muitas passagens das Escrituras que apontam para esse grande momento. Salmo 21, Salmo 22, verso 1, diz que ele chamará com dor, ele vai clamar com dor e com angústia. Salmo 110, verso 1, diz que ele vai subir ao céu, a morte não vai vencer o Filho de Deus. E sem falar de Isaías 53, eu não vou ler, é muito grande, mas você pode ler na sua casa, que você vai ver com todos os detalhes esse grande momento. Meus irmãos, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi um acidente, os seus planos não falharam, a cruz não foi uma derrota, ele não foi humilhado, os romanos não venceram, os fariseus não venceram. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. O momento da cruz não foi uma surpresa para ele, não foi uma surpresa para ele. Pelo contrário, tudo já estava estabelecido. O Senhor Jesus sabia qual era o seu alvo, e o seu alvo era a cruz e o sofrimento. Além disso, meus irmãos, Jesus também quer que seus discípulos entendam isso. Eu estou indo para Jerusalém. Ele queria que seus discípulos entendessem o que vai acontecer lá em Jerusalém. O texto então diz que ele chama os seus discípulos para um lado e começa a explicar o que vai acontecer. E diz assim, verso 18: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Queridos irmãos, preste atenção. Eu vou ler novamente. Perceba a ênfase das palavras e a riqueza de detalhes que Jesus dá a respeito do que vai acontecer. Ele não apenas faz uma previsão, mas ele dá detalhes sobre tudo o que vai acontecer com ele lá em Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios para ser zombado. Ele será açoitado, crucificado. Só até aí por enquanto. Ele começa dizendo: o Filho do Homem será entregue. Observe essas duas palavras: será entregue. Jesus aqui já está dizendo que tudo que vai acontecer
não é um acidente. O Filho do Homem será entregue, ou seja, há uma ação por trás de todos os acontecimentos, e é Deus quem está agindo. O próprio Deus está dirigindo a história, está dizendo: olha, o Filho do Homem será entregue. Não será um acidente, não será uma falha nos planos, ele vai ser entregue. É a mesma coisa que diz em Mateus capítulo 16. Volta lá comigo, olha o que diz o capítulo 16 de Mateus, que traz praticamente a mesma ideia. Mateus 16, verso 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Preste atenção nessa frase. Era necessário que ele fosse a Jerusalém. Volte para Mateus capítulo 20. Perceba, meus irmãos, que nada está fora do controle. Novamente, não foi um acidente. A cruz não foi uma falha nos planos de Deus. Pelo contrário, o Senhor está dirigindo a história. Era necessário que Jesus fosse a Jerusalém. Era necessário que seu filho, o Filho de Deus, fosse entregue de mão beijada nas mãos dos homens perversos. Era necessário. Bem, o Filho do Homem será entregue. Para quem ele será entregue? O texto diz: para os principais sacerdotes e aos escribas. Quem eram essas pessoas? Bem, durante todo o Evangelho, a gente já vem trabalhando com os irmãos e já falei várias vezes quem eram esses homens. Para resumir, principais sacerdotes e escribas. Poderíamos dizer que esses dois grupos eram as principais autoridades religiosas daquele tempo. Eu diria que era como se fosse a elite religiosa. Pense nos homens mais religiosos, entre aspas aqui, tá? Mais santos que tinham, eles eram chamados de os principais sacerdotes. Geralmente eram filhos que estavam no poder, que foi passado pelo pai. O pai foi um sacerdote e passou para o filho, e assim vem sucessivamente. É por meio de hereditariedade. Então, esses eram os principais sacerdotes, a elite religiosa daquele tempo. Esses homens tinham um certo poder, aliás, eles tinham muito poder, mas não apenas poder, eles tinham influência com o povo e com os políticos daquele tempo. Eles eram pessoas de muita, mas muita influência. Porém, precisamos entender o seguinte: apesar de toda a autoridade que eles tinham, eles não tinham poder suficiente para mandar matar alguém. Os sacerdotes eram a grande autoridade religiosa. Por mais poder e influência que eles tinham, eles não podiam executar alguém sem a permissão de Roma, sem a permissão do imperador ou do governador local. É por isso que o texto diz o seguinte, observe: eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. O que Jesus está dizendo? Bem, eu disse que eles não tinham poder de condenar o Filho de Deus. Para isso, era necessário julgar, condenar e entregar aos gentios. Quem são os gentios que Jesus está falando? Ele está falando dos romanos. Só eles tinham o poder de executar a pena de morte. Por isso, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou ser traído pelas principais autoridades, aqueles que deveriam me reconhecer como Messias. Sabe o que eles vão fazer? Eles serão incapazes de me matar, mas eles vão fazer o seguinte: eles vão me entregar nas mãos dos governadores. Meus irmãos, é bem interessante aqui, porque cada palavra que Jesus dá aponta para a sua missão. E ele quer que os seus discípulos entendam o que está acontecendo. Ele quer que os seus discípulos entendam o que vai acontecer quando chegar em Jerusalém. Ele quer entender o seguinte: olha, eu vou ser traído, eu vou ser rejeitado, eu vou ser negado pelas principais pessoas que deveriam me reconhecer, os escribas e os fariseus, eu vou ser zombado pelas autoridades, eu vou ser envergonhado na frente de todas as pessoas. Quando eu for pregado na cruz, eu ficarei lá em cima como exemplo para todas as pessoas. Eles vão me crucificar, me bater, me cuspir, tudo isso vai acontecer comigo. Vocês estão entendendo? Sim, Jesus, estamos entendendo.
Como eu disse para vocês no início, parece que quanto mais Jesus torna claro as coisas, mais os discípulos ficam confusos a respeito do que vai acontecer. Ele vai para Jerusalém e ele está decidido. Lá ele vai enfrentar a cruz. Lá ele vai ser zombado, crucificado. Lá ele vai ser açoitado e morto, como um exemplo para aqueles que desafiam o poder de Roma. Mas não é apenas isso. O seu sofrimento, meus irmãos, não foi apenas físico. Jesus quer mostrar para os seus discípulos que não será apenas uma dor física que ele vai passar em Jerusalém. Jesus também, ele carregou a culpa e a dor de todas as pessoas, de toda a humanidade. O Filho de Deus, ele tomou sobre si a culpa da humanidade, e a Bíblia diz que é um justo morrendo pelos injustos. Ele se ofereceu como um substituto, pagando o preço com a sua própria vida, o preço pelo pecado. É exatamente o que Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Olha o que o texto diz: Deus o fez pecado por nós, para que nele, naquilo que ele fez na cruz, fôssemos feito justiça de Deus, o justo morrendo pelo injusto. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, é isso que eles precisam entender, o que vai acontecer em Jerusalém. Porém, Jesus não apenas fala do seu sofrimento. A última parte do que ele disse para seus discípulos, eu diria que é a mais importante. Ele não apenas falou sobre a sua dor e o seu sofrimento, ele também anunciou a sua ressurreição. Observe o que diz: será crucificado, mas, verso 19, mas ao terceiro dia ressuscitará. O Filho do Homem será entregue, zombado, açoitado, crucificado, morto. Mas calma, não se preocupe, no terceiro dia ele vai ressuscitar. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a morte não terá poder sobre mim. A morte não foi capaz de segurar Jesus no túmulo. Ele venceu, e essa é a maior esperança. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Se vocês lerem o livro de Atos com muita atenção, vocês vão perceber que essa era a principal pregação dos apóstolos. Eles estavam a todo momento pregando: Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa era a grande mensagem dos apóstolos no livro de Atos. Essa é, meus irmãos, a maior mensagem de todas. Se você pudesse pensar em uma boa notícia que seus ouvidos poderiam ouvir, é essa: ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou. Essa é a maior mensagem que o mundo pode ouvir, a mensagem de um túmulo que está vazio. Sabe por que você está aqui nessa noite? Talvez eu não sei o que você sentiu quando saiu de casa. Eu acho que eu vou para a igreja, depois eu vou sair, talvez comer uma pizza. Eu estou sem fazer nada, então eu vou para o culto hoje. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o túmulo, ele está vazio. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não faria sentido estarmos aqui hoje. Você só está aqui nessa noite porque um dia alguém falou para você que Cristo Jesus foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que nós cantamos, é por isso que adoramos, é por isso que eu estou aqui pregando para vocês. Eu só prego porque Cristo Jesus não está mais no túmulo. É por isso que a igreja, todos os domingos, ela se reúne, porque o túmulo está vazio. Essa é a mensagem da cruz. Se não fosse isso, não faria sentido você sair da sua casa para vir aqui nessa noite. Nós só pregamos, nós só adoramos, nós só cantamos, porque o túmulo está vazio. Louvado seja Deus. Como vimos, Jesus então falou abertamente sobre o seu sofrimento. Mas ele quer que seus discípulos entendam isso. A próxima parte que eu quero ver com os irmãos, nós vamos ver como foi então que os discípulos reagiram à mensagem da cruz. Em segundo lugar, então, a incompreensão e a ambição humana. Olha comigo os versos 20 a 23. A incompreensão e a ambição humana. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, adorando, pediu-lhe um favor.
Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Logo depois que Jesus falou do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, algo surpreendente acontece no texto. Perceba que Mateus, ele quer que a gente perceba a continuação do assunto. Ele fala sobre a cruz, fala sobre o seu sofrimento, ele fala sobre a sua decisão de ir a Jerusalém, ele fala sobre a sua ressurreição. A pergunta é: como os discípulos que caminhavam com ele há mais ou menos 3 anos a essa altura, como é que eles iam reagir ao que acabaram de ouvir? Aqui está então a forma como eles reagiram: com incompreensão e até mesmo com ambição humana. O texto diz que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus. Veja aí, está nos primeiros versículos. E ela traz consigo 2 filhos, Tiago e João. Prostrando-se diante dele, ela faz uma atitude de respeito. Ela se prostra. Não sabemos se de fato era respeito. Há quem acredite que nessa hora ela estava, na verdade, bajulando Jesus para ver se ia conseguir o que ela estava prestes a pedir. Bem, não sabemos se era bajulação ou se era uma atitude de respeito. O texto diz que ela se ajoelha e ela faz um pedido. Preste atenção no pedido que ela vai fazer. Jesus, então, ele se coloca à disposição. Ele pergunta: o que vocês querem? Então, ela faz o pedido. Vamos ver então o pedido. Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à minha esquerda. Jesus se coloca à disposição deles e diz: o que você quer? Então ela faz o pedido. Pergunta: o que motivou essa mulher e os seus 2 filhos a fazerem esse pedido? Quando eu digo os 2 filhos, porque quando nós vamos lá no Evangelho de Marcos, não vou abrir aqui, mas se você pode ver depois, lá no capítulo 10 vai dizer que é Tiago e João que fazem o pedido. A mãe se aproxima, ela começa a conversar com Jesus, mas no Evangelho de Marcos vai dizer que é eles que vão e fazem o pedido. Bem, isso não é uma contradição. Eu acredito que ela iniciou o assunto, ela começou, mas na verdade quem pediu foi eles 2. Como é que nós podemos saber disso? Lá no verso 22, Jesus ele responde, ele faz uma pergunta no verso 22. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam. Quem é eles aqui? Tiago e João. Ou seja, de fato parece que foi eles que fizeram a pergunta. E a pergunta é: olha, eu quero que meus filhos sentem um do seu lado e o outro do outro. Isso é possível? Dá para você fazer isso por mim? Essa era a pergunta que ela está fazendo para Jesus. Bem, o que motivou essa mulher a fazer um pedido tão ousado como esse? Olha, eu quero que meu filho sente de um lado e meu outro filho sente do outro. É um pedido bem ousado, se a gente for pensar bem no que ela está fazendo aqui. Talvez a resposta mais precisa está lá no capítulo 19 de Mateus. O que levou Tiago e João a pedir um negócio como esse? Volta no capítulo 19, no verso 28. Talvez aqui está a resposta do porquê que ela fez um pedido tão audacioso como esse. Capítulo 19, verso 28. O texto é assim, olha que interessante. Jesus lhe respondeu, verso 28. Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Só até aí. Volte lá para Mateus, para o capítulo 20. Parece que o que motivou Tiago e João a fazer um pedido como esse foi o desejo de quando o Filho de Deus sentasse no seu trono, para dominar Israel, quando o Messias finalmente começasse a reinar. Sabe o que eles estão pensando? Rapaz,
Eu vou garantir meu lugar. Quando o homem sentar no poder, eu quero estar do lado. E o irmão, eu também quero estar do outro. Já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos agora lá para Jesus, vamos levar a nossa mãe, e nós vamos pedir para ele: ei, Jesus, quando você estabelecer o poder, eu queria estar do seu lado. E o irmão disse: eu também quero. E assim, eles pediram um absurdo como esse. Parece, meus irmãos, que a mãe de Tiago e João, ela já está querendo garantir que os seus filhos ocupassem um lugar de honra quando Jesus finalmente estabelecesse o seu poder. Isso nos mostra que eles estavam preocupados não com o reino de Deus. O que eles estavam preocupados, meus irmãos, era com uma posição privilegiada. Quando Jesus finalmente sentasse, eles queriam garantir um lugar especial de um lado e do outro, e assim serem vistos por todas as pessoas. Como eu disse, enquanto Jesus fala de seu sofrimento, enquanto Jesus fala da rejeição que ele vai passar, enquanto Jesus fala da cruz, os seus discípulos estão preocupados com honra, com glória e com status pessoal. Essa foi a forma como eles reagiram à mensagem da cruz. Meus irmãos, este episódio tão triste, Jesus falou de dor, de sofrimento, ele está basicamente abrindo o coração para os seus discípulos, e eles estão preocupados, aonde eles vão sentar quando tudo acontecer. Este episódio ficou claro, de maneira bem evidente para nós, que o que está se revelando aqui é o coração desses homens. O coração dos discípulos, infelizmente, estavam ainda movidos por ambição humana, por status, por poder, por serem bem vistos pela sociedade. Os discípulos não entenderam a mensagem do reino. Já são quase 3 anos, ou talvez mais de 3 anos, e até então eles ainda não conseguiram entender o que vai acontecer em Jerusalém. Como eu disse para vocês, é a 3ª vez que ele repete a mensagem e eles ainda não entendem. Eles estão preocupados com fama, eles estão preocupados com sucesso, eles querem saber aonde vão sentar quando o negócio acontecer. É isso que eles estão preocupados. Mas eles se esqueceram de uma coisa: antes da coroa, primeiro vem a cruz. Antes de Jesus falar que vai reinar, vai subir ao céu e vai de fato reinar sobre todos os povos, ele falou que antes da coroa, primeiro vem a cruz. Querido irmão, não inverta isso. Primeiro vem o sofrimento e só depois a glória e a eternidade. Meus irmãos, vamos ser bem sinceros. Geralmente, quando a gente lê texto como esse, a gente desce a lenha nos discípulos. Rapaz, esses discípulos são muito ignorantes. Rapaz, se fosse eu não tinha feito isso não. Eu estava lá firme e forte com Jesus, eu não ia negar ele não. Se eu estivesse lá, eu tinha amado ele até o final e eu não tinha traído ele não. Geralmente, é isso que nós falamos. Mas vamos ser sinceros, se fosse eu e você lá, é bem arriscado que a gente teria pedido a mesma coisa. Se não, teria pedido até mais. Quantas vezes, pensa junto comigo, quantas vezes o nosso coração deseja exatamente o que esses homens desejaram? Poder, serem vistos, reconhecimento. Por quantas vezes nós queremos os aplausos? Quantas vezes você fica torcendo para que haja os likes, os aplausos para você? Vamos ser sinceros, nós não somos melhores do que Tiago e que João. Na verdade, meus irmãos, eu e você temos uma tendência natural para desejar ser reconhecido. Temos uma tendência natural para sentar nos melhores lugares. Nós nunca queremos ficar no final da fila. Quando a gente chega no final da fila, já ficamos zangados. Não somos em nada diferentes desses homens. Estamos focados na cobiça, muitas vezes nos preocupamos com nós mesmos e não com o próximo. Se preocupamos apenas com o nosso bem-estar. A verdade é que a gente não quer estar no final da fila. Mas eu repito para você a mensagem desse texto que eu falei lá no início. Não é pelo desejo de ser visto que se reconhece um verdadeiro discípulo, mas é pela disposição em servir, à semelhança de Jesus. Meus irmãos, não é aparecendo, não é sobre as luzes dos holofotes que você vai ser reconhecido como discípulo. Não é pelos likes, não é pelo reconhecimento. Você será conhecido como discípulo de Jesus pela maneira como você serve a Deus
e ao próximo. Olha a continuação desse texto a partir do verso 22. Acompanhe comigo aí o desenrolar dessa história. 22 a 24. Então eles fazem um pedido e Jesus faz uma pergunta. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Jesus lhe disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar de um lado e do outro, eu não posso conceder a vocês. Vocês vão beber o cálice que eu estou para beber? Essa é a pergunta de Jesus. Vamos tentar entender o que significa isso. O cálice, meus irmãos, sempre quando você vê esta palavra, principalmente no Antigo Testamento, significa sofrimento e o juízo de Deus. Vários textos, como o Salmo 75, Isaías 51, 17, Jeremias 51, e muitos outros textos, vai usar esta palavra, o cálice da ira de Deus, ou então apenas o cálice de Deus, mostrando que uma ira, um juízo divino estava quase chegando, e o povo ia beber deste cálice, ou seja, ia experimentar o juízo de Deus. Só que Jesus, ele pega essa figura do Antigo Testamento, o cálice, e ele aplica para ele. Quando ele diz, o meu cálice, significa o meu sofrimento, a ira de Deus vai recair sobre mim, e eu vou beber este cálice. Eu vou enfrentar a cruz, a rejeição, a dor e a angústia de uma morte. Vocês podem passar por isso? Essa é a pergunta de Jesus. Será se vocês estão prontos para passar pela dor que eu vou passar? Vocês estão prontos para passar pelo mesmo sofrimento que eu irei passar? Qual é a resposta deles? Olhem na sua Bíblia, verso 22. Podemos? Sim, Jesus, eu posso sim. Prepara um lugar para mim de um lado, prepara um lugar para mim do outro, que nós estamos dispostos a beber o cálice. De fato, meus irmãos, se você conhece a história bíblica, Tiago e João, eles iam beber o cálice de Jesus. Todos os apóstolos, todos, só não João, o que escreveu o Apocalipse, todos os apóstolos foram mortos por causa do nome de Jesus. Ou seja, todos eles beberam do cálice do sofrimento. Todos provaram do sofrimento amargo da perseguição. Tiago foi morto. Para no livro de Atos, no capítulo 12, vai dizer que Herodes mata Tiago à espada. Esse João aqui, provavelmente é o João de Apocalipse, provavelmente. Se for ele, João foi exilado lá na ilha de Pátimos, passou a vida lá praticamente, já saiu quase na sua velhice, no fim da vida, e ele estava lá por causa do Evangelho. Todos os apóstolos sofreram, todos os apóstolos beberam do cálice de Jesus, ou seja, todos eles sofreram como Cristo sofreu. Mas eu quero destacar um negócio aqui, irmãos. O fato deles terem respondido tão rápido, vocês podem passar por isso? Podemos? Sim, Jesus, é claro. Prepara um lugar aí para me sentar que eu posso sim passar por isso. O fato deles responderem assim tão rápido, sem pensar, para mim, meus irmãos, mostra muito sobre o coração destes homens. Eles não pensaram, eles não lembraram de tudo que Jesus tinha falado, talvez há poucos instantes ou talvez algumas horas aqui no Evangelho. Eles não lembraram. Por quê? Porque eles estão pensando nas melhores posições, nos lugares de honra, de um lado e de outro. Eles estão pensando no sucesso, no destaque, em serem vistos pela sociedade quando o rei começasse a reinar. Eles estão pensando em glória, honra e triunfo. E Jesus, em sofrimento, na cruz e na ressurreição. Olha que diferença. Os discípulos estão preocupados com a grandeza, com o sucesso, com os melhores lugares ao lado do rei, enquanto o próprio rei está preocupado com o sofrimento, com a dor e com a cruz. E os outros discípulos, o que aconteceram com eles? O versículo 24 nos diz, se você dá uma olhada aí, eles também reagem, mas eles reagem a Tiago e João. Vamos ver como eles reagiram. Após Jesus falar que não vai conceder o lugar de honra para eles, os discípulos ouvem aquilo e diz: quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Bem,
o texto nos diz que isso gerou uma certa indignação nos outros discípulos com o pedido absurdo de Tiago e João. Há quem acredite que, na verdade, essa indignação, talvez a melhor palavra seria inveja. Alguns acreditam que, na verdade, eles ficaram com inveja e com raiva deles por causa do pedido. Por quê? Porque eles também queriam sentar lá. Eles também queriam estar de um lado e do outro. Eles também queriam aparecer, eles também queriam a glória. Meus irmãos, com isso, vamos então para a nossa terceira e última parte, do 24 ao 28. Jesus vai ensinar então a verdadeira grandeza. E a verdadeira grandeza, ela consiste no seu próprio exemplo. Verso 24 e 28. Jesus vai aproveitar então a situação para ensinar uma grande lição para esses homens. Acompanhe comigo. Então Jesus, a partir do 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus então aproveita essa situação triste, de ambição, de ganância. Ele aproveita que os discípulos estão preocupados com a grandeza, com a glória e com os melhores lugares de um lado e do outro. Ele aproveita então essa situação para corrigir o entendimento dos seus discípulos. Ele começa explicando, como você pode observar aí, a respeito de como é que os governadores agem. Como é que eles agem? Aqui o texto diz que eles agem por meio do domínio e autoridade. Está aí no verso de número 25. Os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês já perceberam como é que as autoridades agem? Os discípulos, já. Olha, eles agem assim. Para que eles possam exercer poder, para que eles possam governar, eles exercem força, medo e poder sobre os povos. Era assim que Roma fazia. Roma, para poder conquistar, era por meio da guerra, da violência, do sangue e do terror. Assim, Roma se expandiu como um dos maiores impérios de todos os tempos. É assim que os governadores exercem a sua influência, por meio da pressão, por meio do medo, por meio da força. Se você tem acompanhado as notícias, você viu o que aconteceu nos últimos dias, aliás, o que aconteceu ontem. Os Estados Unidos decidiram então bombardear o Irã. Se você não viu ainda o discurso do Donald Trump, eu convido você a ver quando chegar em casa. Se você ouvir o discurso dele, você vai se lembrar desse texto. Nas palavras do presidente da nação mais poderosa do mundo, tem justamente isso aqui: poder, autoridade, domínio, força, arrogância, medo. Trump, ele basicamente falou isso: nós exercemos poder sobre o Irã, nós fizemos o que nenhuma nação no mundo fizemos. Ele está batendo no peito e dizendo: nós dominamos, é nós que mandamos no mundo. O secretário de Segurança dos Estados Unidos também deu uma entrevista hoje, e ele disse o seguinte: olha, o que aconteceu hoje, ele falou ontem, né, que sirva de exemplo. Toda vez que o presidente da América falar, o mundo deve ouvir. Foi isso que ele disse. Se você ver a entrevista do secretário, ele disse: toda vez que o presidente da América falar, o mundo deve parar e ouvir. Agora volte para o texto de Mateus capítulo 25, perceba que tem uma conexão muito grande. Olha, os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Meus irmãos, esse é o perfil da liderança naquele tempo e em nossos dias. É assim que acontece. É assim que acontece em muitos trabalhos, onde o patrão, ele basicamente
manipula. Há patrões que são bons, é verdade, existem bons empregos e excelentes chefes, mas não é a realidade geral. Existem pessoas que manipulam, controlam e impõem a sua vontade sobre os funcionários. E na igreja não é diferente. Infelizmente, esse perfil de liderança também chegou na igreja. Você sabe muito bem que existem líderes que abusam da fé sincera das pessoas, para enriquecer. Eles manipulam a mente das pessoas para tirarem proveito para si próprio. Existem homens, meus irmãos, que hoje, atualmente, têm verdadeiro império, construíram verdadeiros impérios, tudo em nome de Deus. Meus irmãos, precisamos entender o seguinte: esse não é apenas um problema das autoridades. O desejo por poder, o desejo por reconhecimento, por grandeza, é algo que está em nós. Naturalmente, eu e você temos uma tendência por reconhecimento. Muitas vezes queremos manipular as coisas ou as pessoas. Nós temos um desejo dentro de nós por poder e por cobiça. Ah, pastor, eu não sou assim. Acredito que em algum momento da sua vida você vai chegar nesse momento. Toda pessoa na face da terra tem uma inclinação por reconhecimento, por grandeza e por poder. Desde o dia que Adão e Eva pecaram, a humanidade nunca mais foi a mesma. A verdade é, meus irmãos, que nós gostamos dos status. A verdade é que nós gostamos do prestígio. A verdade é que nós gostamos quando as pessoas nos aplaudem. Nós gostamos sim. Talvez no fundo você diga, não, eu não gosto. Mas há um sorriso na ponta dos lábios quando os aplausos são tocados para nós. E o mundo, ele sabe disso, ele sabe da nossa fragilidade. E se aproveitando disso, o que o mundo faz? Ele faz falsas promessas que vai iludir você a buscar o sucesso. A internet está repleta de propostas para você enriquecer e ser feliz. Só que muitas dessas propostas de sucesso, na maioria delas, para que você possa atingir o alvo do sucesso financeiro, os status sociais, muitas vezes você vai precisar passar por cima de todos e de tudo para você poder alcançar o topo da pirâmide. Você vai precisar passar por cima de tudo e de todos para estar no primeiro lugar da fila. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós estamos vendo. Esse não é o padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus não é o primeiro lugar. O padrão do reino de Deus não é estar por cima. O padrão do reino de Deus não é ter todas as luzes apontadas para nós. O padrão do reino de Deus não é receber os aplausos da humanidade. Não, não é. Pelo contrário, o padrão do reino de Deus é ser o último. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último. E Jesus vai ensinar justamente isso. Olha comigo o verso 26 e 27. Ele vai dizer, meus irmãos, que o cristianismo é o contrário de tudo aquilo que os cristãos, aliás, que os seus discípulos estão esperando. Eles querem poder, Jesus vai dizer que eles têm que se humilhar. Olha a continuação então, verso 26. Mas entre vocês não será assim. Quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Eu acredito que eu não preciso explicar muito. O texto é claro. Você concorda comigo? Jesus está falando, olha, vocês não podem agir assim. Se você quiser ser o primeiro, você deve ser o último. Se você quiser estar na ponta da pirâmide, desça para baixo. Meus irmãos, o cristão, ele precisa ir contra aquilo que o mundo ensina. O que o mundo ensina? O mundo diz assim, olha, você precisa estar por cima. Se você quiser vencer na vida, você deve estar no topo da pirâmide. E a fé cristã, o que ela ensina? Você precisa buscar o último lugar da fila. O mundo ensina assim, olha, você precisa ter as pessoas aqui, na palma da sua mão, se você quiser liderar bem. O que Jesus ensina? Você deve lavar os pés dos seus irmãos. Perceba que o cristianismo é o contrário daquilo que o mundo ensina. O mundo diz que você deve estar no topo. Jesus ensina,
você deve ser o último. O mundo diz que você deve ter as pessoas sob o seu controle. Jesus diz, não, você deve lavar os pés das pessoas. Meus irmãos, a verdade é essa. Em muitos momentos, eu e você seremos inclinados a essas coisas. Durante a nossa caminhada cristã, em algum momento, a voz do mundo, ela vai falar mais alto do que a palavra de Deus. Preste atenção. Em algum momento da sua vida cristã, a voz do mundo vai falar mais alto do que a palavra de Deus. Vai dizer que você precisa sim do sucesso, dos aplausos, dos primeiros lugares, do reconhecimento, daquele tapinha nas costas. Muito bem, cara, você arrasou. Mas quando isso acontecer, o que nós podemos fazer? Verso 28. Vamos ler mais uma vez. Quando esse momento chegar, que a voz do mundo falar mais alto, você deve se lembrar de Mateus 28. Diz assim: você deve agir como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nos dias mais sombrios da nossa fé, quando o mundo falar mais alto do que a palavra de Deus, quando os nossos joelhos começarem a vacilar, precisamos lembrar de Mateus, capítulo 20, verso 28, e o exemplo do Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa verdade, ela muda tudo. O cristianismo, ele é completamente contrário do que o mundo ensina. O mundo diz que você tem que vencer. Jesus diz, você tem que perder. O mundo diz que você tem que estar na frente, no topo. Jesus fala, você precisa ser o último. Você deve se humilhar. O cristianismo é completamente contrário de tudo aquilo que o mundo ensina para nós. Não é, meus irmãos, quero repetir novamente, a grande mensagem desse texto. Não é pelo desejo de ser visto que se reconhece um verdadeiro discípulo, mas é pela disposição em servir, a semelhança de Cristo, nosso maior exemplo. Cristo é o padrão para todos aqueles que querem liderar no reino de Deus. Jesus deu a sua vida, por isso ele recebeu a glória eterna. Esse é o caminho de todo discípulo: servir, sofrer, sacrificar, mas também confiar que Deus nos exaltará naquele grande dia. Meus irmãos, antes de nós orarmos, eu queria saber se nós podemos cantar aquele cântico, Sara, pode ser? Do Projeto Sola. Vamos cantar mais uma vez. Eu acredito que agora esse cântico ele faz toda a diferença depois do que nós acabamos de ouvir. Toda a morte, todo o sofrer. Eu quero que você cante essa música pensando em tudo que nós ouvimos essa noite. O que é o verdadeiro discípulo de Jesus? Todo o sofrimento e a glória que há de vir.